Olá, aqui é a professora Paula de Geografia e nós vamos agora para a resolução de questões aí sobre as formas de relevo, tá? Esse assunto aí que é bem presente no Enem, como eu havia comentado com vocês lá na aula sobre as formas de relevo. Então vamos lá. É interessante, antes de a gente olhar a questão, relembrar quais são as formas de relevo, tá? Então nós temos aí os planaltos, as montanhas, as planícies e as depressões, tá? Só para relembrar aí para vocês. E aí, gente, planalto, planície, montanha e depressão, né? Lembra lá dos degraus, que é gradativo, né? Como se fosse um bolo aí de 4 andares. As montanhas são as mais elevadas. Depois nós temos os planaltos, a planície, que é a área aí mais contínua e mais plana, né, que recebe a sedimentação ali do planalto, e nós temos aí a depressão, que são as áreas mais rebaixadas, tá? E nós temos a depressão absoluta e a depressão relativa, sendo diferentes assim, porque a depressão absoluta está abaixo do nível do mar e a depressão relativa está ali acima do nível do mar e é apenas uma área mais rebaixada se comparada aí com as áreas ao redor. Tá? Lembrando também que quando traz ali para o Brasil, no Brasil nós não temos montanhas, porque montanhas são dobramentos modernos causados pelo movimento das placas tectônicas. Nós temos ali os planaltos, as planícies e as depressões no território brasileiro. Lembrando que os planaltos no território brasileiro podem se apresentar aí por serras, morros e assim, tá? As planícies pode aparecer ali nas áreas mais próximas, as regiões dos lagos ou dos rios, né, que são planícies fluviais, e nós temos ali as depressões, que inclusive quando se fala aqui no Brasil e na região amazônica, o relevo principal aí é a depressão, que é chamada de depressão amazônica, tá? Mas vai ter alguma outra aula só para falar especificamente aí sobre o relevo do Brasil e suas diferenças e sua composição e tudo isso, tá? Então vamos lá para a questão do Enem, que vem aí trazendo esse assunto de formas de relevo. Lembra lá que naquela aula inicial lá sobre as formas de relevo, eu falei com vocês que o relevo, quando se fala de relevos, vem sempre associados a outros assuntos. No caso aqui, vem trazendo até uma associação aí com a hidrografia também. Vamos entender como é que acontece isso. Vamos lá. Enem Digital 2020, questão 83. Fala o seguinte: os canais meândricos são encontrados com frequência nas áreas úmidas, cobertas por vegetação ciliar, e descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Ok, o que são os canais meândricos? São as curvas dos rios, tá? Então, quando eu falo de meandros nos rios, quando eu falo de meandros na geografia, eu estou falando sobre curva dos rios. E aqui vem falando que está aí com frequência, né, nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. O que é uma vegetação ciliar? Vegetação que desenvolve ali próximo aos rios. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros, ou seja, das curvas dos rios. Camadas de detritos de granulação móvel, que são as partículas, coerentes, firmes e não soltas, gradiente moderadamente baixo. O que é o gradiente? Quando eu falo aqui do rio, né, já que ele está citando aqui nessa questão que vai falar também sobre as formas de relevo. Gradiente é a velocidade da água desse rio, tá? Então, por exemplo, num rio que nós temos ali em planície, o gradiente desse rio, a velocidade desse rio, ele não é tão alta porque não tem uma queda, né? Nós estamos ali em áreas planas. Exemplo disso é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é formado ali, né, na área de planície, então áreas mais planas, não tem uma queda da água tão forte, tá? Já tem aí a diferença com o Rio Paraná, por exemplo, né, que já tem ali uma queda, já tem um relevo mais acentuado, que aí vai dar também origem até às hidrelétricas. Voltando aqui para a questão, gradiente moderadamente baixo. No caso dessa questão, está falando que o gradiente é baixo, tá? Fluxos contínuos e irregulares, cargas em suspensão e de fundo em quantidades mais ou menos equivalentes. Aí o comando da questão diz o seguinte: a drenagem fluvial apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Drenagem fluvial. Quando eu falo de fluvial, eu estou falando de água de rios. Desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Topografia é relevo, tá? Quando eu falo de topografia na geografia, é relevo.
Aqui nós temos que prestar atenção nessas pequenas nomenclaturas, como por exemplo, gradientes moderadamente baixos. Como eu falei para vocês, gradientes moderadamente baixos são gradientes aí velocidade baixas, né? E aí, usando isso, eu já posso associar ao que você aprendeu lá na aula de formas de relevo para poder resolver essa questão. A drenagem fluvial apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Letra A, vales encaixados. Quando eu estou falando de vales, eu estou falando ali, né, como se fosse áreas bem maiores com rios ali pelo meio, né? Então, nesse caso aqui, gradiente baixo não se encaixa porque tem áreas elevadas. B, escarpas íngremes. Quando eu falo de íngreme, eu estou falando de uma área que está ali mais sinuosa, tá? Então, nesse caso também já não se encaixa, já que o gradiente, a velocidade ali é baixo. Depressão absoluta. A depressão absoluta, eu estou falando de áreas bem mais rebaixadas, tá? Então, as áreas rebaixadas são áreas aí de bastante sedimentação, não áreas onde geralmente acontece aí essa questão dos gradientes moderados, quando se fala de rios. Planícies sedimentares, lembra que eu falei a vocês que essas áreas onde tem aí as áreas mais planas, os gradientes, né, a velocidade do rio é mais baixo, então eu sei que na planície, né, nós temos ali uma área bem mais plana, então não tem uma queda da água, então eu tenho um gradiente mais baixo, ou seja, uma velocidade mais baixa. Então a resposta correta ali seria a letra D. E aí a letra E vem falando cordilheiras montanhosas, tá? Não, porque fala de gradiente baixo e aqui eu estou falando de montanhas, né, que são áreas elevadas, ou seja, se tivesse um rio ali na montanha, o gradiente seria extremamente alto por conta da queda d'água, tá? Então percebam que as formas de relevo, ela vem sempre associada ali a algum outro assunto da geografia. Tá, professor, essa é uma questão aí que traz muitos conceitos da hidrografia, não é necessariamente formas de relevo. Por isso que é importante que vocês assistam as outras aulas para que em conjunto vocês consigam entender essas questões, porque se você assiste só de forma de relevo, ou só a hidrografia, ou só sobre vegetação, numa questão dessa, por exemplo, você já não vai conseguir aí resolver de uma forma clara, já que é um conjunto ali das coisas, tá? Desses conceitos. Então, nós temos aqui como gabarito da questão, a letra D, planícies sedimentares, porque é onde acontecem os rios que estão na planície, são rios de velocidade baixa, rios mais sinuosos por conta da velocidade baixa. Lembrando que velocidade aqui é sinônimo de gradientes, tá? Quando você vê lá na sua prova, gradiente baixo é velocidade baixa. Vamos para uma outra questão do Enem PPL 2017, que fala o seguinte: as características morfológicas do terreno estão representadas no bloco diagrama, que mostra uma região acometida por processos erosivos decorrentes da letra A, resistência geológica, letra B, instabilidade do terreno, letra C, profundidade do solo, letra D, intervenção antrópica, letra E, ação de cursos d'águas. Então, nós temos aqui uma questão que vai trazer aí uma imagem que está te mostrando que é uma área aí elevada, tá? Que pela imagem aqui eu consigo entender que é uma área elevada que foi formada ali por conta de algum processo, tá? E algum tipo ali de fenômeno que está acontecendo. E aí nós temos aqui, como gabarito da questão, já vou falar para vocês, a letra A, que é o quê? Resistência geológica. O que tem acontecido aqui é que está resistindo ali movimento de placas tectônicas, soerguimento ali da geologia, né, das placas tectônicas, acontece a subducção, que é falado lá na aula de agentes internos do relevo, e há o soerguimento aqui. Então, instabilidade do terreno não tem nada a ver com essa situação aqui. Profundidade do solo? Não, porque aqui está mostrando ali uma imagem, né, de um soerguimento, de uma área mais elevada. Intervenção antrópica? O que é antrópico? É a intervenção do homem. Será que essa imagem aí aparece uma resistência, a sua característica por conta de intervenção do homem? Não tem nada a ver. Ação de curso d'água? Também não. Então, nós temos aqui uma resistência geológica que, logicamente, esse soerguimento aí foi ocasionado por conta de ações internas
né, que acontece ali, fatores endógenos do interior da Terra. Ok, nós temos aqui uma outra questão do Enem 2023, que fala sobre a Cordilheira do Himalaia, tá? A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originária da língua sânscrito, comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos que contam com altitudes bem maiores que 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos do que 8.848 metros de altitude e continua crescendo aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. Então, está falando aqui sobre a Cordilheira do Himalaia, sobre como acontece esse crescimento, que continua crescendo, né? Fala aí, vem trazendo bem assim em evidência a sua altura, né? A sua como é que eu posso falar? O significado aí, né, aqui na superfície terrestre dessa cordilheira, tá? Colocando aí que é as 15 maiores cordilheiras e montanhas do mundo, enfim. Mas o comando da questão diz o seguinte: qual a dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? E assim, gente, uma questão dessa, ela pode tanto aparecer quando se fala só de formas de relevo, como ela pode aparecer também ali sobre a estrutura interna da Terra, tá? Como eu já falei várias vezes para vocês, porque está totalmente associado. Está falando de um resultado de algum movimento interno do planeta. Ali da estrutura da Terra. Tá falando das montanhas, que a montanha nada mais é do que o resultado do movimento de placas tectônicas, do encontro dessas placas tectônicas e da subducção que acontece. Só relembrando o que é a subducção, tá? Quando uma placa, ela acaba ali ficando por baixo de uma outra placa, empurrando, né? E a que fica por cima vai soerguendo, tá? Então, vai se elevando. E assim, essas montanhas, como as Cordilheiras dos Andes e o Himalaia, continuam nesse processo. Por isso que é chamado de dobramento moderno. Por quê? Moderno por quê? Porque continua ali movimentando, continua crescendo. E aqui até diz que continua crescendo aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. O comando da questão diz: qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Letra E. É o derrame da lava vulcânica? Será que é o derrame da lava vulcânica que tem aí, faz continuar esse processo de soerguimento dessas montanhas, dessas cordilheiras? B. Encontro de placas tectônicas? C. Ação do intemperismo químico. O que é o intemperismo químico? O intemperismo químico é o intemperismo ocasionado por conta do contato da água com a superfície, que vai causando desgaste e aí, consequentemente, o intemperismo, a erosão e o transporte. Letra D. Sedimentação da erosão eólica. Sedimentação da erosão eólica é a partícula, né, que é solta aí dessa rocha, desse relevo por conta dos ventos. Então é por isso, será? Será que tem a ver que o soerguimento das montanhas acontece por conta da erosão eólica? E derretimento das geleiras glaciais? É porque as geleiras derretem que continua crescendo aí as cordilheiras? Então nós temos aqui como gabarito da questão B, encontro de placas tectônicas, já que o movimento dessas placas tectônicas de forma ali frontal faz com que essas montanhas possam estar cada vez mais se elevando e aí sendo ali sempre presente na superfície terrestre, tá? Lembrando que no Brasil atualmente nós não temos montanhas, porque o Brasil se encontra ali no centro de uma placa tectônica, não em áreas de descontinuidades. Afinal de contas, essas montanhas elas só aparecem nessas placas que têm descontinuidades, porque montanhas são ocasionadas por conta de choque de placas tectônicas. Aguardo você até a próxima aula e até mais!